Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: estava lendo o Salmo 137 e fiquei abismada com um verso descrito ali que dizia que feliz é a pessoa que pegar os filhos de outra e esmagá-los contra uma pedra. Não entendi nada. Deus aprova esse tipo de coisa, já que a Bíblia prega o amor ao próximo? Muito obrigado, querida irmã. Esse tipo de salmo, de fato, é muito pesado e contém até algum tipo de violência muito dura. E a gente vai entender por que esse tipo de salmo está dentro da Bíblia, parecendo até algo que Deus aprova. E você, que tem alguma dúvida da Bíblia, coloca aqui nos comentários. Aproveita esse espaço. Nós selecionamos dúvidas aqui da Palavra de Deus e respondemos através de vídeos, sempre de segunda a sexta, às 15 horas. É a sua oportunidade de tirar as suas dúvidas e crescer no conhecimento do Senhor, claro, também vendo as dúvidas de outros irmãos. Por isso, aproveite o nosso espaço aqui de comentários. E para que você possa então ver gratuitamente todas essas dúvidas respondidas, faça parte da nossa comunidade. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. É só fazer sua inscrição e você já participará aqui do nosso canal e dá uma passadinha todos os dias aqui, 15 horas está publicado o nosso vídeo do dia e você pode então beber do conhecimento da Palavra do Senhor. E eu sou o presbítero André Sanches, minha missão é te ajudar a entender a Bíblia sem linguagem complicada, sem aquela linguagem complicada da teologia, mas sem perder a profundidade, ok? Nossos estudos têm muita profundidade. Então, quero convidar você, vamos até a minha lousa de explicações que eu vou examinar este versículo do Salmo 137 e você vai ver que tem uma explicação muito interessante. Se você gostar, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho, deixe também o seu comentário com a sua opinião, para que juntos possamos crescer no conhecimento do Senhor. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, Salmo 137, versículo 9, observe bem o que diz esse salmo. Feliz, olha isso, é aquele que pegar teus filhos, ou seja, o filho de uma outra pessoa, que daqui a pouco a gente vai saber quem é, e esmagá-los contra a pedra, ou seja, acabar com a vida desses filhos. Fala a verdade, você saberia explicar esse texto para uma pessoa? Veja, esse salmo, Salmo 137, de fato é um salmo bastante pesado. No entanto, ele tem uma razão de estar ali dentro do livro de Salmos e ele está dentro de um contexto. O grande erro das pessoas é o quê? Considerar que este versículo ele é uma orientação isolada, como se fosse uma mensagem de incentivo para que você então possa matar filhos de quem você não gosta e tá tudo bem, e você vai ser feliz. Por isso, você sabe evidentemente que não é isso. Por isso é necessário buscar as informações de contexto para que a gente tenha então uma compreensão real da mensagem que Deus quis que constasse ali nos Salmos e o significado exatamente do que está sendo falado aí. Bom, a gente vai fazer isso então. Eu quero separar o estudo em algumas partes para que você tenha uma compreensão mais profunda. Primeiro eu vou explicar esse tipo de salmo bastante pesado, desejando o mal dos outros. Vou explicar um pouquinho a respeito da forma de linguagem dos Salmos e no final do estudo a gente explica então por que está dizendo que é feliz uma pessoa que esmaga os filhos de outra na pedra. Então, fica até o final que seu aprendizado vai ser bastante profundo. Eu quero começar te explicando que existe um grupo de salmos e alguns versículos na Bíblia que você vai ver que pedem o mal, que jogam um tipo de praga nos inimigos. E dentro da teologia isso tem um nome, chama-se salmos imprecatórios. Eu quero te explicar isso porque a compreensão desse tipo de salmo é muito importante para a gente entender a mensagem de Salmo 137, versículo 9. Eu quero te perguntar, você tem muitas dúvidas e dificuldades para estudar a sua Bíblia? Mas nem mesmo o seu pastor tem um tempo para te ajudar. Ou seja, se você mandasse agora uma dúvida, o seu pastor talvez não teria um tempo para conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. E apesar de amar a sua igreja, você também reconhece que ela não tem pessoas suficientes para ajudar todo mundo nos estudos, para responder a todos, né? Cada pessoa aí no seu nível de conhecimento. Você está certo, é isso mesmo. O seu pastor, a sua igreja, seus irmãos, eles não têm culpa sobre essa questão. Eles até tentam fazer o melhor, porém, o trabalho
é muito grande e os trabalhadores são poucos. Essa é uma realidade de todas as igrejas. É por isso que eu quero ser a pessoa que vai tirar todas as suas dúvidas da Bíblia e te ajudar a estudar a Bíblia inteirinha. Isso é possível, presbítero? Sim, eu preparei um ambiente de estudos online, onde eu vou te ensinar a Bíblia começando de Gênesis 1, você vai começar do comecinho, e nós vamos até Apocalipse, e você vai ter um zap particular que você vai falar diretamente comigo todos os dias, inclusive domingo e feriado, para te atender e responder as suas dúvidas ali nos estudos bíblicos. Quer mais informações? Clique aqui no primeiro comentário que está abaixo desse vídeo e aí na área de comentários tem um link fixado. É só você acessar, vá até a minha página e veja todos os detalhes dessa incrível oportunidade que eu criei para abençoar a vida dos irmãos e também para ajudarmos o campo missionário. Esse tipo de salmo, de texto bíblico, onde o autor deseja e pede o mal dos inimigos, onde ele deseja o mal para aquelas pessoas que ele não gosta, e até mesmo ele deseja uma ação de Deus, pedindo males terríveis a inimigos, é chamado então dentro da Bíblia de salmos imprecatórios. O que significa imprecatório? Vem da palavra imprecação, que significa basicamente maldição, praga. Qual que é a ideia? São salmos que desejam então maldição, praga, que desejam realmente a destruição de inimigos. É importante a gente entender que nesse tempo ali não se tinha ainda uma visão total da revelação de Deus, de que Deus daria um final a essa história humana e que ele julgaria de forma justa todas as pessoas. Então é preciso entender, olhando com os olhos lá daquelas pessoas, daquela época, daquele momento, que elas não entendiam que Deus faria um julgamento final, como nós temos hoje explicado no Novo Testamento e também em Apocalipse. Hoje nós sabemos isso devido a essa revelação bíblica completa que nós temos, principalmente com o Novo Testamento. No entanto, o salmista, por exemplo, que escreve ali Salmo 137, não tinha essa informação, essa revelação. É por isso que acreditava-se fortemente, ali na época dos salmistas, que a justiça de Deus deveria ser vista aqui na terra e ali, de forma muito clara e precisa, no presente, enquanto eles estavam vivos. Inclusive, essa justiça de Deus, ela não estava baseada em um desejo de vingança pessoal. Você vai observar dentro desses salmos que o objetivo deles era que o nome de Deus fosse honrado. E como que o nome de Deus era honrado? Quando os inimigos perdiam, quando o povo de Deus sobressaía. Entendia-se então que o Deus de Israel era poderoso, que ele estava sendo então glorificado e honrado. Observe como isso fica claro, por exemplo, no Salmo 109, versículo 21. Eu peguei aqui a nova versão internacional para facilitar um pouquinho o entendimento. Mas tu, soberano Senhor, intervém ao meu favor. Então observe que ele está pedindo por uma causa pessoal. Mas observe aqui o objetivo, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Então observe aqui que ele está pedindo uma intervenção de Deus contra inimigos, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, qual que era a ideia? Se o povo de Deus era honrado, era próspero, o nome de Deus também era honrado, era erguido, era glorificado. Essa era a ideia. Daí o forte desejo de ver então Deus agindo no presente contra inimigos e muitas orações dos salmistas então pedindo isso, pedindo a justiça de Deus que descesse de forma pesada. Inclusive o próprio povo de Deus muitas vezes teve que experimentar dessa justiça porque estavam desonrando o nome de Deus. Essa é a primeira coisa a se saber. Uma segunda coisa que temos que saber é a respeito da forma de escrita. Eu vou explicar isso e já vou explicar o significado do versículo, então fique comigo mais um pouquinho. Temos nos Salmos muita linguagem figurada, isso você já sabe bem, e muitas hipérboles. O que é hipérbole? É uma figura de linguagem, por exemplo, da língua portuguesa e das outras línguas que usam exageros para passar uma mensagem. Vamos ver um exemplo disso no próprio Salmo. E aqui eu vou utilizar o Salmo 58, versículo 10 e 11. Olha só.
alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. A ideia de vingança aqui é a ideia de Deus fazendo justiça contra os inimigos, não de uma vingança pessoal, ok? Mas olha só essa hipérbole. Banhará os pés no sangue do ímpio. Olha que forte isso. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo há um Deus. Olha aqui o que eu acabei de explicar. Com efeito que julga na terra. Então observe que o salmista então aqui está utilizando justamente a honra ao nome de Deus para que o Senhor faça justiça na terra e fique claro que Ele é Deus e que Ele tem um povo e que Ele abençoa o seu povo. Mas olha essa linguagem, banhará os pés no sangue do ímpio. Qual que é a linguagem que ele está utilizando aqui? Veja que a linguagem desse salmo ela é carregada então de figuras para demonstrar uma vitória massacrante, plena, total sobre o mal, a fim de exaltar o nome de Deus. E para isso ele usa o quê? Uma figura de uma guerra sangrenta. Então é como se o justo estivesse ali batalhando e os inimigos sangrando e o justo pisando e andando numa poça de sangue dos inimigos. Evidentemente, nós temos aqui uma hipérbole, onde ele exagera a cena para demonstrar e pedir que o Senhor dê uma vitória clara, objetiva, massacrante e que fique claro então quem é o Deus verdadeiro e quem é o povo verdadeiro do Senhor. Então, você aprendeu agora basicamente como que os salmos lidam com essa questão desse pedir o mal dos inimigos. Agora vamos entender a questão do versículo. Aí a pessoa lê esse versículo e pensa, poxa, o salmista está falando aqui que esmagar os filhos dos outros na pedra faz a pessoa feliz. Não é bem assim. Preste bem atenção. O Salmo 137 tem como pano de fundo, ou seja, contexto, o exílio babilônico. Para você lembrar um pouquinho, é aquele exílio que é citado ali na história dos reis, ok? Onde os reis se desviam do Senhor. Inclusive nesse exílio vai gente de Deus também junto, né, com os malignos ali do próprio povo de Deus que foi castigado, mas nesse exílio teve gente como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, grandes servos do Senhor. Ou seja, foi ali quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado como escravos pelo rei Nabucodonosor lá para a Babilônia. Observe que no primeiro versículo do Salmo, o autor já explica isso. Olha só, às margens dos rios da Babilônia, que é onde eles estão como escravos, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, né? Sião aqui é um nome ali da região de Jerusalém. Então, é o contexto de exílio. Apesar de sabermos que o povo de Judá, ele se desviou do Senhor e recebeu esse castigo das mãos de Deus, ou seja, ele estava no exílio porque se desviou de Deus e quebrou a aliança, nós sabemos também que a Babilônia, que foi ali o povo, o exército inimigo que os levou como escravos, não era flor que se cheire, era extremamente maldosa e maligna. É por isso que o povo, em meio a essa grande ansiedade, lembra-se desses inimigos e pedem que Deus faça também justiça para com eles. Ou seja, eles até questionam um pouco essa questão da justiça de Deus. Por isso eles pedem que Deus trabalhe também contra esse inimigo. Salmo 137, agora o verso de número 8. Filha da Babilônia. Então a ideia da figura aqui de filha da Babilônia são os moradores da Babilônia. São as pessoas que fazem parte da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Então observe aqui que eles pedem exatamente que Deus intervenha, que Deus levante pessoas que possam destruir esse inimigo. E eles chamam então essas pessoas que vão ser levantadas de felizes. Observe então que o contexto aqui é o quê? Um contexto de guerra. Um contexto onde pessoas foram retiradas das suas casas e levadas como escravos. E em um contexto de guerra, a gente precisa entender que ou eu saio vivo, ou o inimigo sai vivo. Ou eu sou vitorioso, ou o inimigo é vitorioso. Então, é preciso compreender esse tipo de desejo do salmista dentro desse contexto. E aí, eu preciso dizer a você que é um desejo
né, que é legítimo, é um desejo que não é um desejo assim simplesmente que eu estou aqui na minha sala, sentado no sofá e eu desejo o mal do meu vizinho. Não é isso. Observe o seguinte, imagine que um ladrão invada agora a sua casa e você precisa então fazer o quê? Se defender para salvar a vida sua, né, e dos seus filhos. Certamente você não trataria esse ladrão dando-lhe rosas, não é mesmo? Você e eu, nós lançaríamos todos os recursos que a gente tivesse para defender o nosso lar, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa legítima defesa. Esse é, então, o foco, o contexto ali daquelas pessoas que estão vivendo o exílio. Eles precisavam que o inimigo fosse destruído para que eles pudessem retornar para os seus lares, para os seus, enfim. Ok? Assim, esse é o foco do salmista aqui. Se o inimigo fosse de todo eliminado, então isso representaria a eles o direito à vida, a viver em paz, livres, sem serem escravos. Então é aqui que entra o versículo que a gente está estudando. Feliz aquele que pegar teus filhos, ou seja, filhos de quem? Filhos ali da filha da Babilônia, ou seja, os habitantes da Babilônia, os inimigos, e esmagá-los contra a pedra. Presbítero, mas por que esse pensamento tão duro? É simples. Observe, em um contexto de guerra, os filhos de um inimigo, que é utilizado aqui na figura de linguagem do salmista, eles representam uma ameaça de vingança futura e uma ameaça também ali no presente, mas principalmente futura. Porque vamos imaginar filhos que fossem pequenos, eles vão crescer. Por isso, a destruição total de um inimigo perigoso é o que representa a paz duradoura nesse contexto grave de guerra, ok? Quando ou é o inimigo ou eu. Claro, né? Estamos falando aqui de uma visão humana, dentro da vida humana. Então imagine o seguinte, aparece agora na sua casa um escorpião e você descobre que esse escorpião deu à luz para 5 filhotes e eles estão espalhados pela sua casa. Pense comigo o seguinte, faz sentido você eliminar somente o escorpião que é mais adulto? Certamente que não é verdade? Você irá caçar esses filhotes, pois terá maior paz se eles forem todos encontrados e retirados dali. Essa é a ideia então do salmista, que Deus destrua todos os inimigos para que não haja mais qualquer perigo para a nossa paz, para que toda a nossa população, para que toda a nossa nação seja restaurada sem que haja perigos que ela seja novamente destruída por esse inimigo. Evidentemente que um pensamento como esse não se sustenta fora de um contexto cruel e doloroso de guerra, irmãos. Isso é importante entender. Em uma situação comum, ninguém vai ter um desejo desse tipo que seja aceitável. Eu aqui da minha casa não vou ficar orando para Deus matar um vizinho meu, para Deus amaldiçoar alguma pessoa que eu não gosto. Isso evidentemente está errado, né? Na nova aliança de Cristo, nós somos chamados a orar pelos inimigos. Mas esses salmos é importante que a gente entenda dentro dos seus contextos. Espero que você tenha compreendido e gostado. Primeiro comentário fixado aqui abaixo, mais informações do nosso material. Eu vou deixar para você agora um vídeo muito gostoso que eu fiz que vai mudar a sua visão sobre o Salmo de número 23. Veja em detalhes aqui e aprenda mais um pouquinho, mais uma porção da palavra. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.